Hoje o assunto do quadro 8 em Ponto é a polêmica do momento em todo o país, não é? Que atende pelo nome de PEC 241, que é a proposta de teto de gastos do atual governo. As implicações da proposta do presidente Michel Temer são o assunto da conversa de hoje com o advogado Rogério Duarte da Silva, presidente da Comissão de Moralidade Pública da OAB de Santa Catarina, o nosso convidado de hoje aqui no 8 em Ponto. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia. Doutor, vamos explicar para quem está em casa rapidamente. O que é essa PEC? É um teto de gastos que o governo tem que se impor, é isso? Em razão do endividamento que o Estado teve nos últimos anos, faz-se necessário controlar os gastos primários. A PEC, nesse sentido, ela vem de um bom objetivo. Nós precisamos discutir formas de melhor gastar o dinheiro público e de controlar o crescimento desse gasto público. Contudo, a PEC traz uma proposta polêmica, porque são 20 anos onde os gastos só poderão subir conforme a inflação. E isso pode ter reflexo em várias e várias áreas que nos últimos anos, como é que eu posso dizer, cresceram e deram condições de uma redução da desigualdade no Brasil. É o caso, por exemplo, de setores que são contrários à PEC, falam que pode haver redução de gastos para a saúde, para a educação, ou pode haver um não aumento na proporção necessária? A PEC, claramente, ela vem trazer um ajuste fiscal, que apesar de gradual em alguns momentos, é um ajuste fiscal severo. Por quê? Nós vamos ter diminuição de gastos per capita por habitante, porque a população vai crescer e o crescimento talvez se dê de uma forma que seja acima da inflação. Nós vamos ter um crescimento, por exemplo, de outras despesas, como a Previdência, que até agora não foi tocada. E a Previdência, fazer a PEC 241 sem fazer a reforma da Previdência me parece um erro. Você deveria discuti-las conjuntamente. E mais, você vai ter toda uma série de problemas, porque a PEC, por exemplo, ela determina que se não for cumprido o limite, vão ser suspensos os concursos públicos, a política de valorização do salário mínimo tende a mudar, quer dizer, outro importante papel, outro importante instrumento de redução de desigualdade tende a mudar. Então, assim, o que é preocupante não é controlar o gasto. Em tese, a proposta é correta, em tese, a proposta vem no bom momento. O que é preocupante é a forma como isso é feito, e o período de 20 anos. O período de 20 anos é muito longo. Lembrando, só depois de 10 anos é que o presidente poderá fazer alguma alteração. Então, quer dizer, se a política der errado, será um longo período que nós teremos que suportá-la com as regras agora previstas. O senhor mencionou a reforma da Previdência como um pré-requisito para se mexer no teto de gastos. Outro pré-requisito também seria a questão dos juros da dívida pública? Também, nós temos os juros da dívida pública consumindo quase 10% do PIB. Nós precisamos discutir isso, nós precisamos fazer um mecanismo que esse gasto seja melhor equalizado e nós precisamos discutir também uma reforma administrativa. Ou seja, o Estado tem que ser mais eficiente em alguns setores. E a PEC, ela seria um dos elementos dessa grande discussão, mas ela vem como o primeiro e grande elemento. Veja, volto a dizer, controle de gastos é algo importante. Qualquer linha econômica séria hoje trabalha com isso. Agora, existem outras questões acessórias que precisam e devem ser discutidas juntamente. Muitos setores também comentam, doutor, a respeito do que se chama de justiça fiscal, né? Que é aqueles que têm mais pagarem mais imposto em relação àqueles que têm menos, que pagariam menos imposto. Sim. Não é muito o que acontece no Brasil hoje, né? O Brasil não é um país muito justo do ponto de vista fiscal. A PEC, ela aprofunda essa diferença, ou seja, em vez de se trabalhar a questão fiscal e uma justiça fiscal maior, penaliza-se a população mais pobre? Se você pensar que a população mais pobre é que mais depende de serviços públicos e que esses serviços públicos podem ter nos seus gastos uma redução em razão das variações da inflação, você tende, num primeiro momento, a penalizar mais camadas baixas da população em detrimento de camadas com melhor poder aquisitivo. E, novamente, a reforma tributária que não está sendo discutida, que não está sendo pensada para justamente tornar mais justo esse nosso sistema tributário. De uma maneira mais geral, a gente fala muito de críticas, mas é importante apontar caminhos, né? Como seria um processo, digamos assim, mais correto, vamos dizer assim, ou mais discutido com a sociedade para encaminhar essas mudanças e controlar o gasto público? Eu acredito que ver em relação a serviços como assistência social, saúde, educação, o que nós queremos gastar, fazer uma proposta mais transparente, com um debate mais aprofundado. Eu sei que o momento é urgente, que a economia precisa voltar a crescer, mas nós não podemos abrir mão do debate. E trazer, primeiramente, no meu ponto de vista, a reforma da Previdência como ponto central. Fazemos a reforma da Previdência, fazemos a discussão da PEC e aí nós podemos ampliar esse debate sobre como gastar melhor o dinheiro público. Tá certo. Doutor Rogério Duarte Silva, que é presidente da Comissão de Moralidade Pública da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Santa Catarina, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. A gente vai continuar acompanhando esse assunto, que é muito polêmico e está na pauta do dia, não é? Muito obrigado, bom dia.
Esse foi o nosso 8 em Ponto de hoje, falando um pouquinho sobre a PEC dos gastos, né? Orientando, claro, um outro viés de análise, não é? Claro, tem sempre uma abordagem do ponto de vista da economia, de ressinalizar o mercado que o governo é mais responsável com seus gastos públicos, mas também tem a análise da questão social que vai sofrer impactos se a PEC for levada adiante. O SC no Ar segue com muitas outras informações só para você.